Fala, nação tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês, com mais um vídeo para a gente falar sobre o São Paulo Futebol Clube e os seus dois calcanhares de Aquiles, ou melhor, um calcanhar e o outro tendão, que a gente acaba entendendo que o tendão é do calcanhar, então é a mesma coisa, é o mesmo problema em posições diferentes que o São Paulo tem sofrido. Você que está chegando, seja muito bem-vindo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos juntos para falar desse São Paulo que tem problemas em dois locais, em duas posições diferentes, mas muito iguais. Então a gente vai falar sobre o meio-campo do São Paulo hoje e vamos falar também sobre a lateral direita do São Paulo. Começando ainda com a lateral direita, vamos falar sobre a lateral, porque a lateral tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa para a gente destrinchar. A gente sabe que o São Paulo sofre na lateral direita há muito tempo, não é? O São Paulo vem sofrendo com a lateral e por isso é uma preocupação do Crespo, principalmente depois da saída do Igor Vinícius, que, por bem ou mal, era uma peça que ali estava e poderia ser utilizado, por mais que a gente passasse raiva quase toda vez que ele estava em campo, o nosso Igor Cafu Vinícius, só um parênteses bem rapidinho, ele chegou lá no Santos e a galera tá, ó, feliz da vida com ele, né? Feliz, feliz, alegre, alegre. Os caras querem matar o Igor Vinícius já com menos de um jogo e meio, 2 jogos lá na Baixada Santista. Mas agora, esse é um problema deles. Ele saiu, deixou uma lacuna onde tem só o Cédric na lateral direita do São Paulo. São Paulo tinha uma excelente opção. E a gente falava aqui, há muito tempo eu falava aqui desse jogador, que é o Moreira. A gente falava, o João Moreira é o melhor lateral que o São Paulo tem. Desde a época que estava o Igor Vinícius, o próprio Cédric. A gente falava, Moreira era o melhor lateral que o São Paulo tinha. Lá atrás, o Moreira é o melhor lateral que o São Paulo tem. Deixaram ele ir ao Porto porque ele não estava tendo opção. É verdade. Não sei se vocês se recordam daquele jogo contra o Cruzeiro, no Morumbi, quando ele sente alguma coisa no começo do jogo. Ele diz que machucou, o Zubeldia diz que não machucou, e aí ficou naquela, machucou, não machucou, machucou, não machucou, virou aquele burburinho todo nos bastidores. Depois daquilo, nunca mais foi a mesma a relação entre Luiz Zubeldia e também o nosso João Moreira. Depois disso, ele nunca mais foi relacionado de forma tão incisiva. Ganhou uma ou outra oportunidade numa necessidade na lateral esquerda, lembra? Ele foi atuar na lateral esquerda também. Então, assim, são pontos que foram agravando também, ajudaram a agravar a não utilização do Moreira. E aí ele pediu para ter mais oportunidades, nem que fosse fora de São Paulo, aquela coisa toda, foi atendido, foi emprestado ao Porto. Bom, até aí, luso brasileiro, vai para um time grande, lá de Portugal, aquela coisa toda, tudo bem que o Porto nem se compara ao São Paulo, mas, enfim, foi para lá. O problema é que chegando lá, ele foi para o Porto B, e aí começou a ter as suas oportunidades. Começou a ter oportunidades, começou a jogar jogos, começou a não se lesionar, começou a não machucar, e aí ele agora foi relacionado para a pré-temporada do Porto A, do time principal do Porto. Por quê? Porque ele é um bom lateral, porque ele é um lateral que pode ajudar. Eu fico imaginando, se pode ajudar o Porto A, o time do Porto, por que nunca pode ajudar o São Paulo? Ah, mas aqui no São Paulo ele tinha vários problemas de lesões, como você mesmo disse. Será que tinha? Será que era realmente lesão? Eu vou contar um caso para vocês aqui mais próximo, sem expor nomes. Em um time, um jogador não estava treinando do agrado do treinador. Não estava treinando como ele esperava. E aí, em uma entrevista coletiva, o treinador disse: ele não está bem nos treinamentos. Mas toda vez que entrava jogando, para jogar, ele ia bem. Mas no treinamento ele não ia bem. O que aconteceu?
departamento médico. Ele foi colocado no departamento médico do seu time. E aí, tempos depois, ele realmente se machucou no treino, aí veio a confirmação, mas antes disso, ele estava guardado para o torcedor e para a imprensa no departamento médico. Fecha mais um parênteses, era essa historinha que eu queria contar, para ver se de repente pode ser que, de repente, tinha ou tem alguma ligação com a história do Moreira. Enfim, dito isso, o Porto, então, chamou ele para a pré-temporada, algo, mas isso não significa nada, concordo, só significa que ele foi para a pré-temporada. Agora ele vai ser avaliado pela comissão técnica do time do Porto. Se for bem, vai jogar. Se for mal, vai voltar para o Porto B. O negócio é o seguinte, façamos que ele vá bem, que eu acho que vai. O empréstimo dele vai até, acho que janeiro, né? Depois podem me corrigir se eu estiver errado, janeiro desse ano. Do ano que vem, janeiro desse ano, não tem como, né? Pelo amor de Deus, presta atenção. Janeiro do ano que vem. E aí, o Porto tem que decidir se compra ou não compra. E aí, a multa desse jogador, do João Moreira, é o que me chama a atenção. 2 milhões de euros. €2 milhões num jogador promissor. Quem fez isso? E agora? Como é que encontra o pai da criança? Não encontra. Agora, eu não sei o que a gente torce. Para ele bem o Porto comprar, ou para ele não ir tão bem, mas o Porto fala, não quero, toma de volta. Eu não sei para que torcer para o Moreira, sendo bem sincero. Porque ele pode ser a solução dos problemas do Maringá. Talvez eu seja a solução dos seus problemas. Mas talvez não seja. Eu não sei o que pensar. É muito provável que seja a solução dos problemas do São Paulo. Mas, hoje, ele com certeza vai ser a solução do Porto. E sendo a solução do Porto, o São Paulo vai receber 16 milhões de reais. Apenas 16 milhões de reais. Numa das posições que são mais carentes, não só no elenco do São Paulo, mas no futebol mundial. Não se fazem mais bons laterais. E ele é ambidestro. Ele, ainda de tudo, é ambidestro. Ele pode jogar na lateral esquerda ou quebrar um galho na lateral esquerda. Como pode? Fala para mim. Como pode? Os pais dessa atrocidade não vai aparecer, com toda certeza. Mas o Moreira deve permanecer no futebol português, deve seguir no Futebol Clube do Porto. E aí, com isso, o São Paulo, sem dinheiro, sem condição de nada, chegou no Crespo e falou, viu? Nós temos um outro jogador da base que pode ser a solução dos seus problemas. Mike se recuperou de lesão, está zerado na caixa. O Crespo olhou e falou, da base, deixa eu ver. Coloca ele aqui para mim. Vou dar uma analisar. E o Mike pode ser a solução dos problemas aí para alternar com o Cedric, aquela coisa toda. O Mike, que é muito bom jogador. É tão bom quanto o Moreira. É mais agressivo, é um lateral mais veloz. Eu acho o Moreira mais técnico ainda. Acho o Moreira um jogador mais completo, até porque também já é um jogador um pouco mais velho, mas o Mike é muito bom jogador. Se bem lapidado, pode sim ser um grande lateral direito. Então, já que esse deve ficar, não coloca a multa de 2 milhões de euros, não, tá? Coloca lá uma multa um pouquinho maior. Por favor, ajuda a gente, né? Não vai fazer besteira, não. E o Crespo, então, ganha esse lateral esquerdo chamado Mike. Ganha não, né? Ganha, porque estava machucado, era da base, aquela coisa toda. Vem o Mike, então, para ser esse cara, o Mike, para ser, quem sabe, a sombra para o Cedric. E se o Mike jogar o que jogou na Copinha, vai dar muito trabalho para o Cedric e principalmente para o Hernan Crespo. Quero te ouvir. Quem você prefere para ser o lateral titular do São Paulo? Cedric ou Mike?
Por falar em lateral, a gente teve aí recentemente, né, nesses últimos dias, o Rafinha se aposentando, né? O nosso Little Rafa acabou se aposentando, ele anunciou a aposentadoria dele no programa do Sport TV, fizeram uma homenagem para ele, uma coisa muito bacana, muito legal, aquela coisa toda. E eu queria saber de você, na sua concepção, duas coisas. A passagem do Rafinha no São Paulo, você classifica como? Você classifica a passagem do Rafinha no São Paulo uma boa passagem, uma ótima passagem, uma passagem ok, ou uma passagem, podemos dizer, ruim? E uma outra pergunta. Você considera o Rafinha ídolo do São Paulo? Eu, honestamente, considero. Para mim, o Rafinha é ídolo do São Paulo. Identificação, honrou a camisa, foi respeitoso com os torcedores, nunca escondeu que é torcedor do São Paulo. Eu acho que, pelo menos para mim, nos meus critérios de ídolo, ele se encaixa e se encaixa muito bem. Por mais que eu entendo que uma ou outra vez o Rafinha deu uma pisada na bola, como aquela vez que ele foi jogar aquele torneio lá, ou aquele jogo lá pelo Bayern Legends, né, alguma coisa assim, e largou o São Paulo na mão aqui. Isso daí é uma coisa que o torcedor não esquece, mas eu acho que é pouco para o que o Rafinha conquistou. O Rafinha é campeão da Copa do Brasil, foi muito importante na conquista da Copa do Brasil, fez aquele golaço contra o Palmeiras, campeão da Supercopa também. Se tivesse um elenco melhor do lado dele, um suporte melhor do lado dele, eu acho que o Rafinha poderia ter até conquistado algo mais no São Paulo, até mesmo, quem sabe, um título internacional. Mas, para mim, o Rafinha, sim, é ídolo do São Paulo. Queria saber de você, Rafinha, é ou não é ídolo do São Paulo Futebol Clube? Deixa nos comentários aí, eu quero ouvi-lo. E para a gente fechar o vídeo de hoje, vamos falar sobre meias. Outra posição que tem quase a mesma situação da lateral direita. Oscar se machucou, aquela lesão grave nas costas, né? Fraturou a L1, L2, L3. Vai se recuperar, ele postou uma mensagem nas suas redes sociais, ficou feliz pela vitória no clássico, mas muito abalado pela lesão, e é extremamente natural que isso aconteça. Mas o Oscar vai ficar um bom tempo fora. De 4 a 8 semanas, a gente sabe que no Refis Plus do São Paulo, esse 4 a 8 pode virar qualquer coisa. Então, assim, o São Paulo deve ir no mercado? Você acredita que o São Paulo precisa agora trazer esse jogador para fazer a função do Oscar, essa cabeça que tem o seu jogo? Lembrando, não tem dinheiro, não tem como, não tem milagre. O São Paulo precisaria fazer uma manobra, precisaria ser inventivo no time, no mercado, perdão, para poder trazer alguma coisa. Sabe, hoje é moda nos mercados. Você anda nos mercados e tem aquela prateleira de produtos com prazo de validade curto. E aí um produto que custa 10, lá com prazo de validade curto, custa R$2,99. Opa, só que eu tenho que consumir logo. Será que o São Paulo tem que ir atrás dessa prateleira para achar um bom jogador? Porque jogadores mais novos, o São Paulo não vai conseguir. Então, de repente, aquele jogador mais experiente, com prazo de validade já próximo, já não querendo ganhar muito, ou não podendo receber muito, não podendo pagar muito também, aquele livre no mercado, enfim. Ou você nem nessa prateleira vai, volta para a despensa da sua casa, abre a despensa, e aí você tenta ser inventivo com o que você tem em casa, que aí é o caso da base. A base do São Paulo pode mais uma vez salvar, porque aí tem o Rodriguinho, tem o Lucas Ferreira, né, que é o Ferreirão que eles falam, tem o próprio Pedrinho Vilhena também, né, que está emprestado. Então, assim, tem algumas opções. Talvez a melhor opção o São Paulo vendeu, que era o Matheus Alves. Esse talvez seria um momento de ter o Matheus Alves. Porém, entretanto, todavia, São Paulo resolveu vender e resolveu se atrapalhar em toda a situação. Então, a gente entende que o time do São Paulo vai precisar fazer algo para repor essa saída, repor essa perda. E aí, como vai ser? O que fazer? Fazer o quê?
traz esse jogador mais experiente, seja inventivo no mercado, ou aposta na base, assim como na lateral direita. Deixa nos comentários aí o que você faria. Eu apostaria na base. Mesmo sem o Matheus Alves, eu apostaria na base. Tentaria ali o Lucas Ferreira, daria mais oportunidades para o Rodriguinho, protegendo mais o meio-campo, é claro, e dando respaldo para os jogadores da base. Também não adianta nada. Você coloca os jogadores da base e aí bota os caras numa fogueira. Tem que dar respaldo. Avisa que vai usar, vai fazer teste. Porque senão pode complicar também um ativo do clube e queimar esse ativo muito cedo. Quero saber de você. Deixa nos comentários aí o que fazer, fazer o quê. Crespo espera reforços nessa semana, ou pelo menos até a próxima. Só não sei se vai receber. Que fase do São Paulo. Deixa nos comentários aí. Lembrando, quinta-feira tem jogo contra o Juventude, o Alfredo Jaconi. Meu Deus, de novo fora de casa. Deixa o like aí, galera. Se inscreva no canal. Forte abraço. Tchau.